Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um culto Andando na Palavra. Gente, nesses dias nós estamos conversando aqui sobre pecado e santificação. É muito importante a gente ir aprendendo na nossa jornada de evangelho sobre pecado, sobre o que é pecado, sobre o que está contrário à vontade de Deus. E o Novo Testamento, as cartas de Paulo, estão repletas de ensinos, de instruções sobre coisas que a gente não deve andar, modos de não andar e modos de nós também andarmos. Então, nossa ideia aqui nesses dias, como foi na última quarta-feira, hoje também, é falar sobre isso. E esses dias eu estava conversando com a Karine e nós conversávamos, ontem especificamente, sobre Hebreus 12. Hebreus 12 é um capítulo do livro de Hebreus que fala para a gente sobre santificação. E tem algumas partes, inclusive, bem interessantes, que tem muito a ver com o que nós temos ensinado, que é sobre uma vida no Espírito, uma vida que não é ser faltoso diante de Deus, mas, pelo contrário, é ser alguém comprometido com a graça de Deus, comprometido com o Evangelho. Então, nós vamos aqui ler Hebreus 12, depois nós vamos focar em alguns pontos, conversar sobre eles, e vamos avançar para outros textos, tá bom? Então, vamos ler Hebreus capítulo 12. Vou ler na versão ARA, você pode aí pegar na sua versão, vai acompanhando, vai ser bem próximo, certamente. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos ao rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos conversar, gente, rapidamente sobre esse trecho, depois nós avançamos em Hebreus 12. O texto está falando que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que está a nos rodear. Então, tem pessoas que elas são um exemplo para nós de o que é andar em santidade, o que é andar no temor do Senhor. E, e ele fala que o jeito de nós andarmos é nos desembaraçar do pecado, desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, a gente tem que deixar essas coisas para trás e correr com perseverança a carreira que o Senhor propõe para nós. É interessante que ele fala de Jesus, que Jesus não fez caso da ignomínia, ou seja, ele não se importou com a humilhação, com o sofrimento. Ele queria cumprir o que o Pai queria que ele cumprisse, andar como o Pai queria que ele andasse. E o autor de Hebreus nos coloca Jesus como exemplo, para que a gente possa também não fazer caso da ignomínia. Se a gente vai andar em santidade, por vezes nós vamos ser bem diferentes do que o padrão do mundo. E não só andar em santidade, mas tudo que envolve essa vida no Espírito, essa vida de santidade, essa vida de temor. Por vezes passamos por processos, por um processo do Senhor trabalhar em nós, por tempos de provação, em que a gente pode começar a querer, como diz o finalzinho desse texto, desmaiar na nossa alma. Ou seja, balançar emocionalmente, não aguentar emocionalmente. Mas pensa, Jesus não fez caso da ignomínia, ele permaneceu na vontade do Pai para ele. Então, em tempos em que nós somos assediados pelo pecado, em que tiver cheio de peso contra nós, em que tiver oposição contra nós, que a gente possa permanecer no que Deus nos propõe permanecer. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu,
Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, gente, existe uma luta contra o pecado e nós temos que resistir. E ele cita uma citação do Antigo Testamento, de Provérbios e de Jó, que diz: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaies quando por ele você é reprovado. Então, ou seja, existe, gente, correção que vem do Senhor. Nós precisamos ter um nível de comunhão com o Senhor e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e mostrar o pecado que há em nós. Se a gente for viver a graça de Deus como nós quisermos, nós não vamos ser um sacrifício santo. Se nós somos viver sem comprometimento com Deus, sem deixar o Espírito Santo ministrar, sem vida de oração, a gente não faz ideia do que está certo e errado da nossa vida. E hoje tem muita gente que anda assim, infelizmente. Antes de nós sermos filhos de Deus, tem que ser servo de Deus. A filiação, ela passa pela servidão. Primeiro você rende sua vida para Deus, primeiro você entrega a sua vida, seus próprios caminhos, aí você pode ser filho. Então, ou seja, primeiro tem uma sujeição a Deus, tem uma humilhação debaixo da potente mão de Deus, tem uma entrega para Deus. E como que nós vamos imaginar que Deus vai ser nosso Pai e nós vamos submeter esse Pai? E aqui fala que Deus, ele nos corrige, ele nos açoita. Olha que interessante isso. Óbvio, gente, que nós não estamos aqui vendo Deus fisicamente, presencialmente conosco, como uma vara para nos açoitar. Então, que açoite que é esse? Isso aponta para algo, né? A Bíblia, essa palavra aponta é bem interessante, ajuda a gente a explicar as coisas, né? Isso aponta para processos que a gente passa em que nós somos tratados pelo Senhor, em que nós somos ensinados pelo Senhor, em que Ele nos ensina coisas preciosas. Nós vamos hoje falar de alguns processos que a gente passa que isso nos leva a aprender algumas coisas. Então a gente não pode desprezar a disciplina de Deus. A gente tem que estar numa vida de comunhão com o Senhor e deixar Ele trabalhar, deixar Ele ensinar. Não é normal, gente, uma vida que não prospera. Não é normal. Se a gente não está prosperando, tem algo que tem que ser tirado da nossa vida. Se a nossa vida não está dando certo, tem algo que Deus quer tirar da nossa vida para a vida dar certo. Pensa nisso. Se a gente não se volta para Deus e clama por transformação, e clama, Senhor, me revela. A única pessoa que pode transformar a nossa vida é Deus. A única pessoa que sabe qual é o próximo passo é Deus. Versículo 7. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Gente, quando o Senhor vem e nos corrige de alguma coisa, na hora não é agradável aquilo. Mas aquilo é para a gente poder ser participante da santidade de Deus. Como é que nós vamos estar junto com Deus se Ele é santo e nós não estivermos andando em santidade? Estava me lembrando de uma situação no último ano, em que eu fui no evento, um evento do apóstolo Robson Martins,
E lá ele orou por mim, impôs as mãos, tive uma experiência com a glória de Deus. E quando eu cheguei na minha casa, eu recebi lá muita unção, né? Uma das coisas que a unção faz em nós, gente, é um dos propósitos dela é para dar libertação, é para trazer cura. A unção quebra o jugo, né? Então, quando Deus quer tirar o jugo da sua vida, ele manda unção. Quando eu cheguei na minha casa domingo à tarde, que eu entrei no meu apartamento, que eu fechei a porta, veio na hora do meu coração dois arrependimentos. Um, como eu tinha usado meu dinheiro até aquele dia na minha vida. Veio de uma vez assim pelo Espírito Santo. Um arrependimento. Horrível a sensação. E mais uma vez aconteceu, era sobre como eu dirigia o meu carro. Como eu me comportava no trânsito. Mas eu não tinha percepção daquilo até então. Nem do dinheiro, nem de como é que eu dirigia. Mas veio o Senhor e ministrou. Logo após o momento que eu recebi uma unção. Então, ou seja, um exemplo que eu estou dando aqui pra gente, de que vem Deus e ministra na gente. Olha, isso aqui na sua vida não é correto, não me agrada. E aí a gente vai e vai se ajustar, né? Não é agradável, mas nós vamos nos tornar mais participantes da santidade do Senhor. Às vezes a correção dele para a gente vai ser a forma que a gente está falando muito palavra do mundo. Talvez a forma que nós estamos nos vestindo, vestindo como o mundo se veste. Talvez a nossa inveja das coisas dos outros. Talvez é que nós estamos andando em medo. Talvez é falta de perdão. Talvez é ficar ofendido com outras pessoas. Talvez é a avareza. Talvez a luxúria, o foco nos prazeres da carne. Então, ou seja, o Senhor vem e nos ministra, né? Ele vem com o Santo Espírito dele e nos revela coisas que nós precisamos na nossa vida de ajustar. De novo, gente, é agradável, inclusive um papo como esse é agradável? Não é, é uma palavra dura. Só que é necessário para nos tornarmos participantes da santidade do Senhor. Vamos continuar no livro de Hebreus, capítulo 12. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto-chave que nós queremos focar aqui hoje nesse texto, gente, é esse versículo e o próximo, tá? Então nós vamos falar sobre ele rapidinho. Segui a paz com todos. Não sei na sua vida como que é, como que já foi, mas na minha, eu não segui a paz com todos. Eu sempre fui muito caladinho, mas no meu coração era rixa com os outros, era crítica, era difamação, era julgamento no meu coração. E a boca caladinha. Então eu não seguia a paz com ninguém. Era distensão. E o Senhor não se agrada disso. Então, olha que chave para a gente, seguir a paz com todos. Uma das coisas que vai acontecer na nossa vida, na vida de santificação, é deixarmos de ter discórdia com as pessoas, dissensão, crítica, difamação, julgamento. Nós precisamos de a cada dia julgar menos as pessoas, até o ponto que você não julgue mais. Quem julga é o justo juiz, não é ser humano. Não julgue as pessoas, não julgue o seu filho, a sua filha, não julgue o seu esposo, esposa. Você pode julgar no sentido de isso aqui é certo, isso aqui é errado. Um significado da palavra julgamento para a gente é esse. Julgar, você fica assim, ver o que é certo e o que é errado para você, beleza. Agora, classificar, bater o martelo sobre o que aquela pessoa merece, sobre esse tipo de coisa, não é nossa competência. A gente possa orar pelas pessoas, clamando para que o Senhor tenha misericórdia delas. Como fez Estevão, olha, Senhor, que esse pecado delas não recaia sobre eles. Somos muito mais chamados a orar por misericórdia, a pedir que o Senhor tenha misericórdia das pessoas, do que nós julgarmos no sentido de classificarmos, né, qual vai ser o fruto daquele comportamento na vida da pessoa. Então, que a gente não seja julgadores, que a gente tire o julgamento do coração. A palavra de Deus, o Evangelho, nos leva para andar em paz e não em dissensão, e não em discórdias, em discussões. Nós precisamos ser mansos,
mansidão. Nós precisamos andar em mansidão. Pensa nisso, gente. Mansidão. É o modo que o Senhor quer que a gente ande. Mansidão. Vamos continuar. Seguir a paz com todos e a santificação. A santificação é o processo em que o nosso espírito, alma e corpo é santificado, ou seja, vai sendo transformado de glória em glória e tornando-se mais semelhante ao Senhor. Ele vai tirando de nós o que não provém dele, para que a gente possa ser participante da santidade dele. Nós vamos passando por um processo de libertação, nós vamos tendo revelação de quem Jesus é, nós vamos tendo um caráter transformado, e vale a pena dizer, gente, que a santificação é igual ao processo do ouro, né? Se você colocar o ouro no fogo e purificar ele, beleza. É só a primeira fase. São cerca de 7 fases que você pode purificar o ouro, né? Tem que repetir aquilo. Então, em nossa vida, passamos por várias fases em que Deus vem e nos santifica. Uma fase que ele vai tirar de você uma série de coisas que não são legais. Beleza. Daqui a pouco ele vem de novo, nos chama a santificação de novo. Então, ele vai nos santificando. Então, a gente tem que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, uma pessoa que não aceita ser santificada, ela está vendo Deus muito pouco, de longe. É pouca revelação. Agora, se você deixa ser santificado, você vai ter mais revelação de quem Deus é, mais comunhão com Ele, mais profundidade com Ele. Versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, nós temos que estar atentos a isso, dedicar isso diligentemente, ou seja, com zelo, com atenção, com cuidado, para não ser faltoso e não nos separarmos da graça de Deus. Isso aponta para uma vida de santificação, compromisso com Deus. Esse lugar a gente vai desfrutar da graça de Deus. E na sequência, vai falar agora sobre um exemplo para a gente. Ele fala primeiro agora de raiz de amargura, e ele vai dar um exemplo. Nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Gente, a amargura é um pecado. Vamos falar aqui rapidinho dele, tá bom? Não é nem os pecados principais que a gente vai falar aqui hoje, mas vamos falar rapidinho. A amargura, ela surge com um contexto em nossa vida normalmente, que é quando nós passamos por dor. Dor, escravização. Como é que surgiu a amargura do povo de Israel? Ao ser escravizados no Egito. Quando nós passamos por dor, detalhe, não porque Deus gerou, mas porque é a origem do pecado, do homem. Alguém vem e nos ataca, tipo na infância, alguém vem e nos abusa, alguém vem e gera traição na gente, gera humilhação. Quando a gente passa por dor, a gente vai com o nosso ego e faz aquilo virar um sofrimento. Como se a gente não pudesse ser igual a Cristo e não pudesse continuar junto com Deus, a gente vai lá e se rebela contra Deus e começa a sofrer por aquilo e se levanta dentro de nós contra Deus, a partir do que nós sofremos. Aí que surge a amargura, e nós ficamos amargos com Deus. A palavra amargura vem da palavra Mara. Lembra das águas de Mara? O povo de Israel no deserto? Águas de Mara apontam para amargura, ou seja, uma água parada, uma coisa que ficou para trás e que você tem uma rixa com Deus, digamos assim. E é quando a gente fica chateado com Deus, cheio de si próprio, cheio de razão, ao invés de entender qual o caráter dele, e ao invés de querer, inclusive, depender dele e clamar por ele. O povo de Israel, ao invés de falar assim, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, já deu uma libertação tremenda, por favor, dá-nos água. Mas eles não foram humildes. Eles foram murmurar, porque não tinha água. A murmuração, gente, ela é
É a pessoa falando, eu não confio em Deus, eu não tenho humildade para pedir a Deus. Prefiro murmurar. A murmuração é uma prova da falta de humildade. A pessoa que é humilde, temente a Deus, vai falar assim, Senhor, me ajuda. Senhor, eu clamo a Ti, me responde. Resolve essa situação. Mas se você está amargurado, pode ser que você não queira clamar ao Deus vivo. Pode ser que você fique chateado com Ele. E como que vem a cura da amargura? A cura da amargura vem quando a gente... Detalhe, a gente pode ter amargura com alguém também, né? Não é só com Deus. A gente pode estar amargurado com o nosso esposo, esposa, né? Pode acontecer isso no relacionamento, por exemplo. Uma coisa que está ali, que você tem aquela amargura ainda contra ele, contra ela. Mas como que se tem a cura da amargura? Você percebe isso, você percebe que existiu a dor, e você percebe o sofrimento que você gerou ao redor daquilo, somente suas emoções, e você decide olhar para o caráter de Deus e não andar mais nisso, mas você andar em relação a Deus com louvor, com adoração, com fé, com confiança, com dependência, e não mais com amargura diante dele. Você se arrepende desse caminho que você estava e passa a andar nesse outro caminho. E a amargura envolve você assumir o governo por agir diferente, e não ser mais uma vítima do diabo, obedecendo o diabo e sendo amargo com Deus. A amargura envolve você querer deixar de lado as bênçãos de Deus, o propósito de Deus para você, e você valorizar outras coisas, e você olhar para si mesmo. Logo no próximo versículo aqui de Hebreus 12, fala de Esaú. Olha que interessante. É um exemplo de amargura. Vamos ler o 15 rapidinho de novo. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. De um lado, gente, nós temos a amargura, nós temos a impureza, nós temos o que é profano. De outro lado, é a bênção do Senhor, é o caráter de Deus, é a santidade, é valorizar o que Deus valoriza. Esaú, ele chorou querendo bênção. Chorou amargamente. Olha a palavra amargamente, vem da palavra amar de novo. Ele estava birrando com Deus, gente, como uma criança, birrando, porque queria a bênção. Mas você não via arrependimento. Você não via santidade. Você via pirraça. Não se via quebrantamento. Então nós somos chamados a não ter raiz de amargura. A palavra raiz já aponta para uma coisa que está lá no fundo do nosso coração, né? Tem uma origem lá. Então a gente tem que arrancar essa raiz de amargura. De novo, isso envolve a gente ver onde é que nós nos voltamos contra o Senhor e escolher ir para um novo caminho de louvor, de adoração, de clamor, de dependência. E, enfim, ter esse governo. Não mais ser alguém submisso a como o diabo queria que a gente andasse. Dito isso, continuando o nosso texto de Hebreus 12, gente. Aliás, vamos pausar por aqui. Até aqui está bom. Então, gente, nós vimos o que é até agora aqui nesse nosso texto de Hebreus 12. Nós vimos que nós somos chamados a viver uma vida de santificação. Deixar Deus tirar de nós o que não provém dele. Deixar para trás algumas coisas. Nós vimos que o Senhor nos disciplina. Nós passamos por vezes por processos em que Deus vai tirando de nós o que não provém dele, em que ele vai nos ensinando, vai nos purificando. E nós vamos agora deixar esse texto, vamos falar especificamente de 3 pecados aqui pontualmente, tá bom? E vamos ver exemplos de como o Senhor nos trata nessas áreas, inclusive, tá bom?
Então, se nós somos alguém que temos uma intimidade com o Senhor ministra. O Senhor ministra através de pessoas que vêm e falam de você, com você de um assunto. Ele ministra, por exemplo, na palavra, te mostra um versículo, e por aí vai. Certo? Então, a gente vive experiências com o Senhor, ele vai ali nos forjando, passando por aquilo, vai ministrando, e nós vamos passando por essa santificação. Nós vamos citar aqui um pecado que a gente, inclusive, citou aqui, se não me engano, no último culto, tá? E vamos falar um pouco mais sobre isso, que é quando nós andamos em avareza. Avareza é quando uma pessoa, quando nós colocamos nosso coração nas riquezas e damos um grande valor para isso. E valorizamos demais as coisas boas, as coisas bonitas, os bens materiais, ao invés de ter, ao invés de valorizar as coisas espirituais, ao invés de valorizar o Senhor, ao invés de ter o coração nele. Então a pessoa avarenta, ela está brilhando os olhos pelo que é material, pelo que é terreno, ao invés de brilhar os olhos por aquilo que é eterno. Como é que é o nome disso? Avareza. O interesse pelas coisas terrenas. A pessoa avarenta, a pessoa que está muito ligada ao dinheiro, muito ligada aos bens. Certo? E eu coloquei aqui um questionamento. Olha que interessante. Por vezes a gente vai e investe em tantas coisas. Detalhe, só dar um contexto para o questionamento. Eu estava meditando sobre isso. Uma das coisas que é o contrário da avareza é você ser alguém que oferta. Gente, hoje em dia tem pessoas que falam assim, olha, o dízimo, gente, é da antiga aliança. Dízimo é ultrapassado. Agora é generosidade, o princípio é generosidade. E essa fala está certa. O dízimo, ele é, assim que a gente fala, por exemplo, olha, o princípio, a, a, a circuncisão é uma coisa da lei. Qual que é o princípio por trás? É deixar Deus tocar o seu íntimo. O dízimo é uma coisa da lei. Qual que é o princípio por trás? É você dar, entender que o que Deus te deu é dele. Entender que tudo que você tem é ele que te deu. Você tem que ser alguém que oferta. Mas muitos falam isso e não dão nem 10%. Pensa nisso. Será que nós temos uma vida de oferta? Gastamos mais coisas do reino ou investimos pesado nas coisas da terra? Nos bens materiais, nas coisas para a gente poder ficar mais bonito e por aí vai. Gente, nós precisamos ter uma vida de oferta. Ter um posicionamento no mundo espiritual de oferta. Investir nas coisas do reino, investir na igreja, em homens e mulheres de Deus, em coisas eternas. Isso é uma coisa que é contrária à avareza. Precisamos de ter um caráter de oferta. Deus, ele ofertou a terra para a gente, ele ofertou a salvação, ele ofertou Jesus, ele ofertou o Espírito Santo, ele oferta a provisão. Deus, ele é alguém que dá livremente. Nós somos chamados a também entendermos esse modo e andar assim em generosidade, em oferta. E óbvio, gente, estamos aqui, o dízimo não é sobre um percentual, mas sobre tudo que nós temos ser de Deus. Se nós entendemos que tudo é de Deus, deixamos de fato nossa vida financeira, tudo que nós temos ser dele, certamente nós vamos ofertar muito. Nós vamos ser alguém que dá livremente, não vamos ser uma pessoa apegada. Entende? Porque esse é o padrão, o caráter dele. A Elis comentou aqui uma citação. Pastor Darren citou um bom exemplo. Quando é para dizimar 10%, é muito. E quando o desconto de algo que está comprando é 10%, acha pouco. Então, nós precisamos ser alguém que não está, que ao invés de pensar apenas no percentual, anda nesse princípio da oferta. E certamente nós vamos ofertar muito em nossa vida, de acordo com a direção do Senhor, né? Com o coração generoso com a direção do Senhor. Também quero completar uma experiência minha, gente, mais um testemunho meu aqui com você sobre isso. Tinha uma época que eu tinha na minha mente o seguinte: virou o mês, eu tive aqui um recurso nesse mês,
Pensava, com o que eu vou gastar? O que eu vou resolver com o dinheiro que eu tenho na minha mão? Deus me proveu, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Até que eu entendi que esse pensamento meu, ele era puro egoísmo. Eu pensava, receber dinheiro para mim mesmo. Vou seguir aqui minhas demandas. Mas será que o que Deus põe em nossa mão é só para nós? Não era para estarmos ofertando para pessoas, suprindo pessoas que Deus quer que a gente supra? Então eu tive uma grande mudança, acho que foi no começo do ano passado, ou no final do outro ano, nesse sentido. Deus aí me revelou que eu estava com o coração errado. Então precisamos de entender o que está na nossa mão, não pode ser só para nós. Pensa nisso, gente. Precisamos ser generosos. Precisamos ser alguém que oferta. E vale a pena a gente dizer que existe algo chamado frutificação, existe algo chamado honra e dupla honra. No dia de hoje, o Senhor ministrou muito na minha vida sobre frutificação e sobre dupla honra. Deus é aquele que ele pega cada área que você passa por vergonha e ele quer te restabelecer tanto a ponto de você ter dupla honra naquela área, a ponto de você ter frutificação de toda a sua entrega a ele, de santidade, de vida no Espírito. Pensa que cada oração que você fez estava ali queimando por ele, né? Então, nós precisamos entender que quando nós temos uma vida de oferta, de generosidade, ao invés de ficarmos focados só no dinheiro para nós, para nós, para nós, para nós, quando a gente tem realmente essa vida rendida ao Senhor, né? É, vai haver frutificação. Precisamos saber disso, precisamos confiar no caráter de Deus. Ele é tão bom a ponto de que ele te dá, e se nós demos do que ele deu para a gente, ele dá ainda para nós recompensa disso. E aí tem dois versículos que eu quero citar sobre isso. Aliás, um só. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, gente, quem que dá semente para quem semeia, para quem planta na vida dos demais, é Deus. Aquele que dá semente ao que semeia. E ele também dá pão para alimento. Esse é o nosso Deus. Ele dá semente para nós semearmos e pão para alimento. E ele fará o quê? Aumentar a nossa sementeira, ou seja, a capacidade de ofertar, inclusive dons, inclusive revelação, palavra, ensino, tá? Não é só recurso, óbvio. E ele multiplicará os frutos da nossa justiça. Essa justiça que fala aqui, gente, que Deus vai multiplicar os frutos da nossa justiça, não é a justiça de Cristo que nós temos na cruz para salvação. É como você anda em justiça. Em justiça, em retidão, num caráter santo de Deus. Deus chega e ele vem e multiplica o que nós estamos ofertando a ele. Ele vem e gera uma frutificação em nossa vida, te dando mais para você poder semear e mais fruto do que você tem plantado. Esse é o caráter dele. Muitas vezes, quando Deus quer nos ensinar sobre isso, ele vai reduzindo os nossos recursos disponíveis para a gente poder aprender a ter ele como Senhor, a não sermos avarentos. A gente vai, passa uns apertos, vai aprendendo a depender dele, né? E uma chave para tempos que Deus nos ensina sobre isso, deixando menos recursos disponíveis para nos ensinar sobre isso, é você perceber que Deus está te tratando e você mudar o seu padrão de gastos, por exemplo, e você deixar de valorizar tanto que você valorizava e você entender o que o Senhor está fazendo na sua vida. Então, por vezes, nós passamos por processos assim. Uma vez eu ouvi um testemunho do André Fernandes. Certamente você conhece o André Fernandes. Ele falava que teve tempos da vida dele que ele ia, acho que ele era de Niterói, Rio de Janeiro, se não me engano, né? Nova Friburgo, uma coisa assim. Cuidava de jovens. Ele ia no aeroporto buscar um pastor para uma conferência, por exemplo, que chegou na cidade dele. E ele ia orando para não ser parado na blitz, porque ele não teve condição de pagar o PVA ainda.
estava com o imposto atrasado, porque não tinha dinheiro, mas estava lá servindo ao Senhor. Talvez não tinha, orava para a gasolina não acabar antes de chegar no destino. Então, muitas vezes a gente passa por apertos financeiros, mas é Deus colocando nós numa situação para a gente ter a oportunidade de confiar na bondade dele, confiar na soberania dele e, enfim, termos esse tratamento do Senhor. Isso faz parte do processo. Não sei se você já passou por isso. Tive uma experiência de estar esse ano passado na escola de profetas, e aí estava conversando com uma moça lá e eu profetizava na vida dela, e ela profetizava na minha vida também. E ela falou assim: Olha, eu vejo que assim como Pedro, o Senhor deixou o seu barco vazio para testar o seu coração. Então, estou dando só um exemplo de que eu já passei por isso, que às vezes Deus nos deixa num tempo com menos recursos. E nós vamos poder ali andar na dependência dele. Amar ele e não os recursos, não o dinheiro. E isso tudo, gente, num processo de santificação. Dito isso, gente, vamos falar de uma outra coisa bem relacionada, chamada luxúria. Muita coisa hoje em dia é muito cultural em nossas vidas, e nós não sabemos que a luxúria que é um pecado que Deus não aprova. Nós precisamos viver voltados para o Senhor e ter prazer nele, satisfação nele. E quando Deus estabelece algo para a gente, nos chama para algo como ter prazer nele, ser satisfeito nele, é por causa que aquilo, na verdade, é uma proteção para nós. Se nós pomos nosso coração em outras coisas e buscamos prazer nelas, aquilo é uma sentença de morte para a gente. Nós precisamos aprender com o Senhor a ter prazer nele. Até chegar a um ponto, talvez demore uns anos para isso, que você, como Isaías falou, que você vai deleitar-se no Senhor. Isaías fala assim: Então tu te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar pelos lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isso. Então, olha a chave, deleitar-se no Senhor. Também não fala em Provérbios? Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muitas coisas, gente, elas são lícitas para a nossa vida, muitos desejos. Mas de acordo com a ordem que você está vivendo aquilo não vai ser uma coisa santa. Então Deus vem e santifica você para um dia você poder viver aquilo, mas vai ser uma coisa santa. Exemplo simples, tudo que alguém vive fora de uma aliança de casamento, na área sexual, na área de relacionamento, são coisas abomináveis. E não chega nem perto do que Deus tem para você, segundo os princípios dele. O diabo brinca com as pessoas, gerando nelas toda uma, seja na avareza com as coisas materiais, seja nessa área sexual, por exemplo, o diabo gera toda uma situação que a pessoa vive, a pessoa está sendo enganada, iludida. Porque se ela fosse ter prazer no Senhor e receber dele o que tem para você, e em santidade, tudo, você vivendo as coisas de forma santa, você tem uma satisfação, um prazer, um deleite de verdade e não um engano. Então nós precisamos de fato dessa vida de santificação, e uma chave é você chegar no ponto de deleitar-se no Senhor. Aí sim você poderá passar por processo, por viver coisas, mas com outro nível de deleite e desfrute que ele tem para você. A luxúria, gente, é quando ao invés de ter o prazer no Senhor, nós estamos com o prazer sendo vivido na carne. Nós queremos prazer para a carne. Isso pode ser poder aliviar uma vida que nós estamos vivendo, aliviar coisas da nossa vida, né? O nível de perturbação, por exemplo, pode ser querendo aliviar. Que quanto mais longe do Senhor nós estamos, mais vai ser uma vida de confusão e, por vezes, de perturbação. Então, a pessoa vai na carne e consegue um alívio, num prazer.
mas ele tem que ser resolvido, não é resolvido. Voltando, o que é a luxúria? A luxúria é quando você quer alimentar sua carne com prazeres. Então, um exemplo, tem pessoas que a luxúria delas é o Netflix. Todo final de semana, Netflix, Netflix, Netflix. E ela tem um prazer ali e ela é alimentada na carne. E depois daquilo, você vai ficar tempo sem nem precisar de orar. Porque a carne está toda anestesiada. Para outros, uma luxúria vai ser a próxima refeição deliciosa que você vai fazer. E você vive refeição, refeição, a próxima, 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 e passa os anos e você não conheceu Deus direito ainda. Porque a carne está anestesiada e você está assim, deleitando na carne e não deleitando no Senhor. Então, luxúria é quando você se prende na carne, mas Deus é espírito e você é espírito e você tem que fazer essa escolha. Ou você vive a vida no espírito e solta a carne, e aí um dia, quando você for comer uma refeição X, você vai ter deleite nela, vai ter Deus com você naquela refeição, por exemplo. Ou você vive num ciclo, uma roda dos ratos, nos prazeres, nos vícios. Tem pessoas que a luxúria é em ter roupa bonita e comprar roupa bonita, roupa chique, roupa cara. Não que não seja lícito você comprar uma roupa boa. Não, não é isso. Mas a questão é se seu coração está nisso. Se isso é que alimenta você, dá prazer para você na sua vida. Para outras é cuidar do corpo dela. E o corpo virou um ídolo. Para tirar foto bonita, para poder mostrar para os outros. Tudo isso é um prazer que vai ser alimentado. Para outros é a próxima refeição, para outros é a Netflix. E por aí vai. Então nós precisamos, gente, olhar para isso em nossa vida. E voltar para o Senhor e ter prazer nele. Até o ponto que você possa falar: Senhor, meu prazer está no Senhor. O Senhor me preenche. Então tem coisas que são lícitas, mas se você não fazer ela de forma santa, vai dar errado. Às vezes, a luxúria pode ser também em fazer jogos, jogar, pode ser participar de eventos, pode ser algumas amizades, pode ser viajar, às vezes é uma fuga, às vezes isso esconde uma fuga sua do estado que você está, mental, emocional e espiritual. Você vai lá e tenta se cobrir com isso. Então, cuidado com a luxúria. E tem uma chave para nos mostrar o nível de luxúria que nós estamos, chamado jejum. Se a gente tem uma aversão para jejum, fora de jejum, a gente já quer evitar, já é uma evidência que o nosso Senhor está sendo uma outra coisa que não é Deus. Se a gente tem dificuldade de falar de jejum, gente, é evidência que tem um outro senhorzinho, um açúcar, a refeição e por aí vai. Infelizmente. Agora, quando você, em humildade, fala assim: tudo bem, deixa eu me exercitar no Espírito. E você, de alguma forma, vai ali com o Espírito Santo e pratica isso, pratica um jejum. De alguma forma, pode ser, vou comer após meio-dia apenas, vou ficar sem comer nada de 8 a 18, vou ficar só o final de semana sem comer, ou sei lá, um dia inteiro, 24 horas, enfim, estou dando aqui alguns exemplos, né? Mas de alguma forma que você praticar isso, você começa a ver o nível de vício que você estava em alguma coisa. Talvez você comece um jejum, propõe, daqui a pouco você foi, não deu conta, já comeu um exemplo, ficar um tempo sem doce. Daqui a pouco você não está aguentando mais, come de novo. Opa, tá vendo que estava sendo a fonte da nossa luxúria? A gente tem que ter essa atenção. Ano passado tive uma experiência do senhor falar assim comigo nessas palavras: por que você não faz um desafio de 3 meses sem açúcar? Nessas palavras, gente, foi propor um desafio. O Espírito Santo falou assim comigo. Falei: que legal. Fui lá, chamei alguns irmãos para fazer um desafio de um tempo sem açúcar. E eu quase enlouqueci. Porque o meu Senhor estava sem açúcar, velho. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Deus foi mostrando o nível que estava de vício no açúcar. Aí terminou 3 meses. Beleza. Eu falei: beleza, agora eu vou comer açúcar, chocolate. Aí comecei a comer uns 2, 3 dias e Deus falou assim comigo: meu filho, isso não é para sua vida. E eu entendi que não é um padrão para minha vida.
Não que eu não vá um dia comer açúcar, uma sobremesa, não é isso, mas não é para ser a base das minhas refeições e um padrão na minha vida. Então, um exemplo que nós estamos dando aqui, né, gente? Cada um de nós tem certamente experiência sobre isso. E vale a pena exercitarmos isso. Tanto a abstinência de algo ou o jejum são formas de consagração, tá? Então, você pode abster-se de algo ou você pode jejuar. Ambos são importantes, tá bom? A Flávia comentou que falou sobre isso hoje com uma amiga na academia. Uau! A Flávia comentou mais uma coisa aqui pra gente. Olha, depois que eu mudei de São Paulo para Limeira, meu salário reduziu bastante. E em São Paulo, eu sempre investi na obra, em projetos voluntários. E depois que eu vim para Limeira, não mais. Mas, independente do meu salário hoje, eu preciso voltar a investir financeiramente. Eu reconheço isso de forma muito clara. Uau, uau, Flávia, é tremendo. É isso aí, independente do nível que nós estamos, a gente tem que ser ali generoso naquele nível. Eu tive uma experiência uma vez sobre isso que foi o seguinte: eu estava num tempo de muita aprovação financeira do Senhor, e me veio assim a palavra jaboque, jaboque, jaboque. O que é isso, gente? Jaboque. Aí fui ver o significado de jaboque na Bíblia, no original. Significa ser transbordante, transbordar além do demasiado. O que eu entendi Deus me falando? Leandro, transborde mesmo com poucos recursos. Você precisa ser alguém que oferta. Não é pra você ficar assim, olha, eu tô com pouco dinheiro, vai dar tudo certo. Ó, tá contado aqui meus centavinhos. Vai dar certo. Não, a gente precisa ser alguém generoso. Claro que não é ser responsável, não é isso, gente, mas é o coração estar disposto a ofertar. E se alguém que oferta, não importa a nossa situação financeira. E por vezes são situações muito difíceis, né? Talvez, você aqui do exemplo do PVA, né? Talvez a gente vai passa um ano, não consegue pagar, não tem dinheiro para pagar PVA. Aí vem Deus faz um milagre. Daqui a pouco, no ano seguinte, de novo, não tem dinheiro. Vem Deus faz um milagre de novo. Estou dando um exemplo, né? Mas Deus vai mostrando a soberania dele. Talvez a gente vive isso a cada mês, nossa vida buscando uma questão de provisão, por exemplo. Mas Deus vai nos tratando, nos mostrando onde está o nosso coração e de quem tem essa dependência. Porque se nós dependermos do dinheiro, estamos servindo Mamon e não o Senhor. Então, precisamos olhar para isso, né? E aí, gente, tem um texto legal aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, que nós vamos ler rapidinho. Rapidinho nós vamos ler ele, que ele fala muito sobre esses prazeres e tal, tá bom? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, ou seja, querem as coisas para si, avarentos, ou seja, foco no material, jactanciosos, ou seja, cheios de si, orgulhosos, falam muito bem de si, se sentem capazes, arrogantes, também aponta para um espírito altivo, soberba, orgulho, cheio de si, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, ou seja, não submete a ninguém, desafeiçoados, ou seja, não tem afeto pelas pessoas, não tem cuidado, amor pelas pessoas, implacáveis, ou seja, se acham muito capazes e poderosos, caluniadores, ou seja, fala mal dos outros, sem domínio de si, ou seja, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. Eu até pesquisei aqui o significado de enfatulado para falar para a gente. Enfatulado significa. Opa, desculpa. Repleto de vaidade, pretensão, arrogância, presunção. Significado de enfatulado. Serão ainda mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, gente, esse texto nos mostra como que a tendência nos últimos tempos é as pessoas estarem no lugar cheios de si mesmo,
longe dos caminhos do Senhor, longe dos princípios de Deus. E, inclusive, né, destacando essa frase, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Olha que pesado isso. Precisamos ter esse cuidado e não estarmos andando na carne. Bom, nós vamos falar agora de um... Teria mais um texto? 1 Timóteo 4. Deixa eu ver se eu falo ele agora ou eu falo depois do próximo pecado. Vamos falar depois, tá bom? Vamos falar do pecado primeiro. E nós vamos fechar. Nossa, já são 20 e 10. Rapidinho, gente. Vamos falar mais um pouquinho ainda. Nós falamos no último culto, fala mais um pouquinho de imoralidade sexual. Muitas coisas são imorais, muitas coisas não são legais de nós vivermos, tá? E vamos começar com um texto para poder falar sobre isso, tá? Olha que interessante. 1 Timóteo 2:9 fala assim: da mesma forma que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição, não com tranças de ouro, não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então, que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição. Porque, gente, o que tem valor em nós é o que está dentro, é as boas obras, é um espírito manso, e não a forma que a gente se veste ou se enfeita. Ele fala para não se enfeitar, não se cuidar? Não. Mas que seja feito com o quê? Com modéstia e discrição. A modéstia é para algo médio, algo no seu lugar, sem extravagância. A discrição é não querer aparecer, é ser alguém discreto. Óbvio que não é só para mulher. O homem também não vai se vestir de uma forma para aparecer para os outros, de uma forma indiscreta. Certo? Da mesma forma, o homem tem que pensar que o coração dele, o espírito dele, é que é o valor dele, e não como o corpo está enfeitado. E aí nós temos mais um texto sobre isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, fala assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram, ou seja, se arrumaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Mais um texto, gente, que aponta para que o nosso adorno seja o nosso coração, o nosso interior, não a forma que a gente se veste. Certo? E por que nós estamos aqui citando a questão da imoralidade sexual? Porque a forma que a gente se veste pode ser uma forma imoral, uma forma que é diferente dos preceitos de Deus, de modéstia, de santidade, de guardar o que Deus estabelece para ser feito e mostrado numa aliança de casamento, ao invés de expor isso. Uma vez eu fiz um curso sobre... Era para homens cristãos, né? Hoje em dia tem esses cursos. E lá estava sendo ensinado, por exemplo, que a pornografia, a indústria da pornografia e a indústria da moda, elas são hoje unidas. A pornografia, ela que dita a moda. É a segunda maior indústria do mundo, gente. Ou seja, a forma que as roupas são feitas em geral hoje em dia são para serem imorais, para expor o corpo, para gerar desejo sexual numa outra pessoa e gerar pecado.
Mas o que será esse tipo de coisa? Que roupas seriam essas? Olha que interessante, gente. Vamos falar aqui de consciência, tá? Se você for uma tribo indígena, as mulheres lá vão andar sem a parte de cima de roupa, certo? Só com uma saia normalmente, não é isso? A gente não sabe disso? Porque Deus colocou uma consciência naquela etnia dessa forma. Para nós, isso é uma coisa que não faz sentido. Mas para nós, para nossa etnia, e todo um grupo de etnias, tem várias coisas que Deus configurou na consciência que são coisas que são restritas a uma aliança, a ser exposta em uma aliança. Exemplo, os seios, a área genital, o quadril, as pernas. Olha que interessante. Deus configura a consciência, nosso interior. Se tem alguém que está expondo o que não deve, isso pode apontar para quê? O que a palavra chama de cauterização da consciência. O que significa cauterizar? Significa você queimar algo e aquilo não ter mais. Então, exemplo, você está com uma verruga, você vai no médico e vai cauterizar, vai colocar lá um ferro quente e cauteriza, acaba com aquela verruga. Tem pessoas que elas vão vestir uma roupa para poder ir passear. Aí ela vê, essa roupa também está meio indecente, vou vestir não, mas ela fala, não, acho que eu vou. Se ela vai, aquilo cauteriza a consciência dela um pouquinho. Ela vai lá e de novo, essa calça está muito justa, não está não, vou com essa calça aqui mesmo. Ela vai e cauteriza mais um pouquinho, até um ponto que aquilo não faz, que ela não percebe mais nada. Isso não é só na forma de se vestir, gente, toda hora da nossa vida, tá? Talvez o tanto que você come. Você comia, tá errado, comia demais. Você deixa passar, ignora o Espírito Santo, ignora a consciência. Só no cara, eu falei errado aqui. O Espírito Santo fala, é uma coisa, mas a consciência, gente, é outra, tá? A consciência, mesmo quem não tem o Espírito Santo, tem consciência. Todo mundo tem consciência. Deus instalou em nós, tá? Só que a grande maioria das pessoas no mundo tem ela cauterizada. Então não discerne mais o bem e o mal, tá? Mas enfim, se a gente ignora a consciência, com o tempo você não percebe mais o que é errado. Então, como seria a forma de se vestir? O que a palavra ensina? Modéstia. Uma forma que não é para poder aparecer e com discrição. Roupas em geral justas e que mostrem o formato e a pele na região dos seios, dos genitais, do quadril, aquilo certamente vai chamar a atenção de pessoas, vai gerar desejo sexual. Exemplo. Gente, falamos aqui da indústria da moda. Será que uma calça apertada para homens e para mulheres expõe algo ou não expõe? Certamente expõe. Como é que o mundo, como é que o mundo se veste, as mulheres do mundo? Como é que a mulher cristã deveria se vestir? Como é que os homens do mundo vestem? Tem homens do mundo que vestem calça chamada skinny ou calça jogador, uma calça apertada, expondo até mesmo na área genital, o formato da área genital. Não tem homem que veste assim? Hoje em dia até nos cultos é perigoso aparecer homem assim, gente. Com calça apertadinha. Para a mulher do mesmo jeito. Vai estar expondo o corpo dela. Agora, se ela tiver uma consciência não cauterizada, ela vai falar, peraí, deixa eu cobrir essa parte aqui. Quero usar calça leg. Beleza, mas deixa eu cobrir. Para não expor. Então, esse é um ponto a tomar cuidado. Não usar vestido muito justo, não usar calça muito justa, porque isso expõe e gera desejo sexual. Pra vocês terem uma ideia, gente, existem sites pornográficos só com foto de mulher de calça leg. Você tem uma ideia de como que isso gera atenção e desejo sexual e leva homens a se masturbarem pensando nas mulheres que se andam assim. Então, vale a pena muito mais cuidado com coisas como calça apertada, vestido apertado, decotes, esse tipo de coisa. Porque isso gera uma exposição. E, segundo a palavra, vale a pena fazer o contrário. Não expor, guardar, se proteger. E, mais uma vez, é para mulher e é para homem. Porque, do mesmo jeito, o homem pode andar assim, com roupa apertada, expondo a massa muscular, e por aí vai. Homem com camisa com botões abertos, por exemplo. Né? Isso transmite sensualidade. Né? Então, tem que ter muita responsabilidade na forma de se vestir. A Elis comentou, você se torna participante do pecado alheio. Pois é. Também quero comentar mais uma coisa sobre isso rapidinho, gente. Uma vez eu vi uma moça cristã que ensinava sobre se vestir e tal.
Você pode se vestir, você protege e tal, mas você tem que demonstrar sensualidade. Gente, sensualidade é um espírito de sensualidade. Não se veste de forma sensual. De novo, para homens e para mulheres, mas de forma santa. Muita coisa as pessoas vivem e não sabem o quanto aquilo é de cunho sexual. Por exemplo, fotos com biquíni na internet. Já viram que a gente põe foto estufando a boca? Aquilo, qual que é a origem daquilo? Existem bonecas infláveis para a pessoa fazer abominações sexuais, que é de plástico lá com a boca daquele jeito. Aí vai mulheres e faz biquíni para poder postar foto no Instagram. E aí vem um homem e já relaciona com a pornografia e fica influenciado por aquilo. Então, até a forma que a gente posta uma foto pode ter um cunho sexual. A gente tem que ter atenção para essas coisas, né? Então, não vale a pena exposição, não vale a pena sensualidade. Gente, dito isso, vamos para o último texto aqui e nós vamos encerrar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é um texto rapidinho. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Rapidinho, esse texto que fala sobre não defraudar o nosso irmão, gente. Olha a versão aqui da King James atualizada. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão. Gente, seduzir pessoas é a palavra defraudação no original. Defraudar é você gerar um desejo sexual sem ter intenção de ter aliança com ele. Defraudação, tá? Então, vale a pena a gente ter esse cuidado. Esse é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 a 7. Ou seja, buscar nossa santificação, nos guardarmos, tá bom? Então, é isso. Vamos encerrar aqui a nossa gravação. Essa era a mensagem nossa de hoje sobre santificação.